todos. Somos Matheus Casimiro, Cristiano Nunes e Gustavo Seolim. Hoje vamos conversar um pouco sobre alguns temas pertinentes no mundo atual, como a formação de identidades e a percepção de privacidade, e como eles mudam do ambiente offline para o online, sobre como a tecnologia está bagunçando a forma que a gente se apresenta, se protege, se conecta, e alguns tópicos relacionados também relevantes no mundo de hoje. Vocês já pararam para pensar como somos diferentes no âmbito online e offline? Assim, muitas pessoas usam as redes sociais como uma forma de compartilhar um pouco sobre si. Mas essa dinâmica tanto reforça a identidade quanto pode gerar conflitos internos entre o desejo de aceitação e o medo de exposição. É, isso muda até como as pessoas percebem gênero, identidade. Tudo pode ser reinterpretado no digital. Agora, será que a rede facilita ou piora o julgamento? Facilita e piora, né? O alcance é maior, o risco de rótulo também. A busca por validação através de likes é intensa entre jovens e principalmente entre jovens GBM. O pesquisador Bernholtz cita a frase "If they don't get a couple of likes within a minute, then I'll delete it." Delete it, né? Ou seja, se eu não conseguir muitas curtidas em alguns minutos, eu deleto. Isso para ilustrar a ansiedade pela aceitação imediata. E a ausência do feedback rápido pode ser interpretado como rejeição, feito Pois é, né, novamente Matheus? bem-estar Quando a deles. gente pensa nesse lado, a gente entra muito no que o mundo é hoje, né? É perceptível que desde a criação do Instagram, a privacidade, no geral, dos jovens vem diminuindo. A gente cada vez mais percebe pessoas que postam mais coisas na rede social do que postavam antes. E sobre essa validação, as pessoas só postam o que é bom. E é comum hoje no nosso âmbito uma pessoa postar um stories e ficar vendo quem viu aquele stories, quem curtiu, quem reagiu, não é? É comum, o que você mais está vendo hoje em dia é isso. Inclusive, o tanto que isso mexe com a nossa cabeça é um complicado. Depois da leitura dos artigos de Bernholtz e o de Macapagal, a temporalidade é crucial na gestão dos perfis. Os jovens ajustam os conteúdos conforme os contextos. Então, novas relações, novos amigos e ambientes, quando você entra numa escola nova, eles estão sempre se adaptando em relação ao ambiente que eles estão vivendo na hora. As postagens antigas, que não correspondem à identidade que eles querem mostrar, são apagadas, ocultadas, para que ela tenha que querer, entre aspas, manter um controle da narrativa que ele está criando. E embora os jovens manifestem preocupação com a privacidade, é curioso que eles continuam compartilhando informações sensíveis em redes sociais. Segundo o professor Lisandro Ponciano, a percepção entre pessoas de confiança e a recompensa social acabam superando o receio de exposição. E isso evidencia o conhecido paradoxo da privacidade, que é a necessidade de manter uma marca pessoal coerente entre diferentes plataformas, e isso gera pressão constante. Bernholtz e Macapagal apontam sobre como a vigilância e a autocensura podem intensificar essas questões de ansiedade e outras questões psicológicas, né? Eu acho muito curioso quando a gente trata disso, porque vai em vários âmbitos nessa questão de manter a marca pessoal ou então os contextos. Quando, logicamente, isso pode tanto ser visto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Como, por exemplo, quando você vai entrar num emprego novo, muitas das vezes você é preocupado com o que vai acontecer na sua rede social, né? Então você não quer deixar para trás alguma coisa que possa gerar uma impressão no contexto do trabalho que leve a um julgamento errôneo sobre a sua pessoa, né? Mas ao mesmo tempo você quer demonstrar alguma coisa na rede social que muitas das vezes vai levar o julgamento das pessoas a te acharem o maioral, o melhor de todos, o líder do grupo e essas coisas. Então, assim, muito dessa marca pessoal está muito intrínseca nisso. E isso que cita sobre os contextos, sobre as coisas, é algo que realmente é muito perceptível. Você não vai ver uma pessoa que, depois que começou num emprego grande, por exemplo, postar alguma coisa na rede social dela, difamando alguma empresa ou falando alguma coisa assim, porque não faz parte do contexto, né?
Mas falando sobre privacidade, o que a gente pode falar também é como tem a distinção entre os usuários, né, que eles citam como os três grandes grupos, que são os pragmáticos, os fundamentalistas e os despreocupados. E isso influencia muito no desenvolvimento de soluções que respeitam, né, a preocupação em privacidade, eu imagino. Eu queria que o seu Lin falasse um pouquinho sobre isso aí, o que ele pensa sobre essa diferença desses três usuários, se isso realmente é algo que impacta muito, ou se as empresas que vão desenvolver as soluções não estão muito ligadas nisso daí, se elas não pensam muito por esse lado e afins. Bom, Cristiano, essa categoria dos usuários pragmáticos, fundamentalistas, despreocupados, demonstra que é apenas uma única abordagem entre a segurança e a privacidade dos IoTs, ou até das internets. Tipo assim, os pragmatistas são aqueles que os usuários que eles aceitam ceder seus dados, mas buscando benefícios, exigindo que algum sistema dê algo em troca, sabe? Os fundamentalistas são os que rejeitam toda coleta de dados. E toda vez que quando você abre um exemplo que muito tem hoje em dia dos cookies do site, a primeira coisa que você abre um site novo, ele pergunta: você quer aceitar os cookies, só os necessários, nenhuns? E os despreocupados, que mesmo que eles sejam tolerantes, eles são facilmente explorados e não tem muitos padrões de proteção, sabe? Então um bom design de IoT deveria oferecer uma camada de controle personalizável. Informações claras sobre a coleta de dados, em configurações de default, que protejam os menos atentos, sem impedir a liberdade dos mais exigentes. E o que a gente mais percebe hoje, quando você vai baixar um aplicativo ou coisa assim, é que vem, né, o contrato da política lá de privacidade, e quantas vezes as pessoas só dão um aceite sem nem se preocupar com o que está ali. Interessante você ter citado esse tipo desses três perfis e como eles influenciam, não é mesmo? E por falar nisso, o que vocês acham de que forma a percepção da utilidade impacta o nível de preocupação com privacidade dos usuários de IoT, por exemplo? Assim, é perceptível que a pesquisa demonstra que quanto maior a percepção de utilidade tem um sistema IoT, menor é a preocupação dos usuários com sua privacidade. Ou seja, quanto mais benefícios práticos isso tem, mais reduz a resistência ética disso. Um exemplo claro são as assistentes virtuais, né, que a gente está vendo por aí. A gente tem aí o ChatGPT, o DeepSeek, o Gemini, entre vários outros, né? Embora eles coletem e analisem os dados sensíveis, a convivência que oferecem neutraliza grande parte do receio. Então as pessoas não estão ligando muito se aqueles dados vão ser vazados ou coisa assim. Isso revela que os usuários aceitam renunciar à privacidade quando eles acreditam estar recebendo algo de valor real, algo benéfico que vai ajudar na dor que eles estão sentindo ali no momento. Por isso, os desenvolvedores eles precisam ficar atentos. Você não precisa garantir só a funcionalidade. Você tem que trabalhar a transparência do benefício e da troca, para que essa barganha ela seja consciência e justa, para a pessoa não ignorar o fato de que o dado dela pode estar saindo por aí. Interessante. E agora, o que as ferramentas do Instagram moldam a forma como os jovens GBM performam suas identidades ao longo do tempo? Gustavo, me fala um pouco sobre isso. Então, Matheus, o Instagram, como ele é o maior de todos, que mais tem influência sobre tudo, ele tem uns mecanismos de postagem e uma postagem permanente e efêmera, que são posts, stories e lives, que permite que os jovens GBM desenvolvam performances de identidade mais flexíveis e estratégicas. A persistência de um perfil constrói uma narrativa pública que pode ser curada, editada e ajustada ao longo do tempo. Enquanto os stories permitem uma expressão mais casual e transitória, porque ela fica menos tempo no ar, que é comprometida por uma memória pública. Então essa dinâmica de temporariedade permite que esses jovens experimentem visibilidades controladas, testem suas identidades, como elas são percebidas e façam o seu ajuste de acordo com as performances. Então assim o Instagram vira um palco de exploração e um campo de gerenciamento de riscos emocionais. Bom, pessoal, e é isso que a gente iria trazer sobre a questão da privacidade hoje em dia, né, sobre os dados pessoais na internet. E só acrescentar que esse episódio foi desenvolvido como parte da atividade de interação humano-computador no curso de Engenharia de Software da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, sob orientação do professor Lesandro Ponciano.